Oi, gente, boa tarde. Eu, Júlia e o Ângelo iremos apresentar sobre o uso das TICs na pandemia para o seminário do Estágio Curricular Supervisionado 4. Mas antes de a gente apresentar especificamente sobre a utilização das TICs na pandemia, em específico na educação, nós gostaríamos de apresentar uma definição e a importância delas. Bom, a sigla TIC significam Tecnologias de Informação e Comunicação. Nada mais são do que recursos tecnológicos que visam a automação e a comunicação de algum processo. E elas existem há muito tempo. Por exemplo, os correios eles podem ser considerados como TICs, porque o objetivo deles é automatizar um processo de entrega e há uma comunicação entre duas partes, entre duas pessoas, ou uma empresa e uma pessoa, por exemplo. E elas existem em diversas áreas. Por exemplo, na indústria, quando você deseja automatizar algum processo de alguma comunicação entre um sistema, um software e uma máquina, ou, por exemplo, no comércio, quando você precisa contabilizar o seu estoque, você precisa verificar se há falta de algum produto, você utiliza um software que faz isso para você. Não há necessidade de você ir lá e contar o seu estoque, verificar se alguma peça precisa ser reposta ou algo do gênero. Também há essa aplicação das TICs no investimento, através de robôs de investimento, que são softwares que fazem a compra de ações sem necessitar de uma pessoa ir lá e dar uma olhada na ação, ver se ela é favorável para ser investida ou algo do gênero. Então, o robô, que é um software, né, ele vai lá e analisa as ações e vê se as estatísticas são favoráveis para que haja um investimento naquela ação. Então, não é a necessidade de uma pessoa ir lá e verificar se é favorável. E além disso, também não tem esse sentimento de você ter medo de investir em alguma coisa, né? O robô ele vai lá, ele analisa estatisticamente e investe, não há um sentimento por trás disso. Você não tem medo de investir, né? Então, isso é um benefício. E também na educação, por exemplo, através do Moodle que a gente está utilizando nesse momento, essa aqui é uma TIC que a gente automatiza um processo através de um recurso tecnológico e a gente consegue se comunicar e ter aulas por aqui, enfim. E com a popularização da internet, essas TICs elas ficaram ainda mais fortes e houve uma mudança nas relações sociais. Por exemplo, através de um e-mail, você consegue se comunicar com uma pessoa de um lugar muito longe daqui, que não está na sua cidade, não está onde você está naquele momento, em vez de você, por exemplo, enviar uma carta, que também, na verdade, é uma TIC, mas essa parte da tecnologia aplicada ao e-mail é algo mais prático, né? E além disso, também tem a questão das reuniões, por exemplo. Com a pandemia, a gente não consegue se reunir presencialmente, né? Então, através das TICs e da popularização da internet, a gente consegue fazer reuniões, por exemplo, através do Teams ou do Google Meet. Então, foi realmente um avanço muito grande, né? Essa parte da utilização da internet nas TICs. Bom, e existem alguns benefícios que podem ser desenvolvidos pelo uso das TICs e agora mais específico na educação. Então aqui atrás a gente trouxe alguns autores que falam sobre isso. Por exemplo, esse primeiro autor indica que as TICs elas permitem que haja uma aquisição do conhecimento e que esse conhecimento ele seja mais acessível, porque o aluno ele pode ir até a internet e pesquisar aquilo. É óbvio que precisa ter um auxílio dele para que essa pesquisa ela seja efetiva e haja realmente uma aquisição de um conhecimento adequado, né? E não um conhecimento geral que existe na internet. Então, é possível que seja mais acessível. Esse autor também diz que as TICs elas proporcionam aos alunos um suporte para uma aprendizagem centrada nele, porque ele que vai lá e vai pesquisar, né? Ele não precisa tanto de um intermédio do professor. Se ele tiver alguma dúvida, ele vai na internet, claro que nas fontes confiáveis, e vai encontrar a informação que ele deseja. Esse outro autor aqui, ele indica que, como estão conectadas à internet normalmente, as TICs elas proporcionam um ambiente que pode ser explorado a grandes distâncias também. Por exemplo, para esse seminário eu precisei me reunir com o Ângelo para conversar sobre ele. E a gente não pode se reunir presencialmente. Então a gente fez diversas reuniões através do Google Meet para discutir. Então a gente consegue ter um ambiente favorável de discussão
a partir de grandes distâncias, né? Eu acredito que muitas pessoas daqui estejam em outras cidades e a gente mesmo assim está tendo aula. Então, essa parte de ter uma grande distância e você conseguir se comunicar é algo muito bom, né? E com a pandemia, então, ainda mais. Foi realmente uma necessidade muito grande que a gente teve nesse momento e a internet ela possibilita que possa ter essa comunicação. E por último, esses dois autores eles afirmam que as TICs elas também servem como um suporte para facilitar o acesso ao conhecimento formal pelos alunos. Por exemplo, se eu precisar faltar, as aulas no Moodle elas estarão gravadas. Então isso facilita com que eu tenha um acesso ao conhecimento, mesmo que naquele momento eu não possa acessar as aulas. Então isso é realmente muito, muito relevante. Agora que nós já sabemos quais são as definições das TICs e quais são as importâncias, tanto dentro do mundo da educação quanto fora, a gente vai ver um pouco sobre a evolução das TICs no Brasil. Aqui a gente está trazendo uma cronologia com alguns pontos que a gente gostaria de destacar para a gente conseguir compreender como foi a evolução das TICs até hoje, né? Então a gente começa aqui em 1904, que a gente tem a oferta de cursos por correspondência. Então, o que são esses cursos da correspondência, né? A pessoa que se inscreve, ela recebe formulários e materiais que vão ensiná-la, né? Esperava-se naquela época. Ela vai ler aqueles materiais, responder os formulários, ela vai enviá-los de volta por correspondência. Então, a gente pode considerar ela uma TIC? Podemos. Claro que não é uma TIC moderna, que vai empregar, por exemplo, o uso de computadores, da internet, mas, para a época, em 1904, esse foi o primeiro passo das TICs na educação que a gente pode observar, né? Então, em seguida, a gente tem a Rádio Sociedade no Rio de Janeiro. Essa foi a primeira rádio, ou uma das primeiras rádios, que teve como propósito ser um veículo de comunicação educativo, cultural e artístico. Então, toda a programação daquela rádio ela era pensada a fim de transmitir conhecimento para as pessoas que estão a ouvindo. Então, em 1942, a gente tem a Reforma Capanema, onde a gente teve o reconhecimento do curso à distância como uma modalidade de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Então, essa Reforma Capanema ela teve o nome do ministro da época, né, que era o Gustavo Capanema. Em seguida, em 1963, a gente tem o início das TVs educativas. Essas TVs educativas são um pouco, como podemos dizer, os ancestrais do, por exemplo, o Telecurso 2000, que é muito conhecido pela nossa sociedade atualmente, né, e que capacitou diversas pessoas em mais diversos assuntos. Claro que naquela época, né, e, por exemplo, o Telecurso 2000 ele tem uma fundamentação mais técnica, mas ainda é uma utilização de TICs para a educação. Então, a gente prosseguindo, em 1995, a gente tem que a UFMT inicia o primeiro curso de licenciatura à distância. Então, aqui nesse caso, nós estamos formando profissionais da licenciatura em modalidades à distância. Isso, claro, vai ser um passo muito grande, né? Porque a partir desse momento a gente já está pensando que a gente pode formar os formadores com a modalidade à distância utilizando as TICs. Então, em 1997, a gente tem a instauração do PROINFO, pelo Ministério da Educação, que tem como motivação, como objetivo, promover o uso da informática na rede pública. Durante a instalação do PROINFO e durante toda a sua atuação, até hoje ele ainda existe, a gente tem que as escolas da rede pública, elas têm cerca de 80% das escolas possuem um computador que tem capacidade de se conectar à internet. Claro que aqui a gente não pode considerar que, nossa, 80% das escolas utilizam essa tecnologia, mas a gente tem como o governo que está fornecendo essa possibilidade. Bom, então, pulando um pouco, a gente tem em 2008 a criação da Biblioteca Internacional de Objetos Educacionais, o BIOE, e do Portal do Professor. Que essas são duas ferramentas muito interessantes, que não são muito conhecidas pelos professores, mas trazem materiais, trazem maneiras da gente criar aulas, criar salas e conseguir, por exemplo, pegar um material que às vezes seja difícil do professor utilizar ou dele propriamente confeccionar. Então, essa é uma TIC bastante, digamos, versátil, né? Poderosa para a gente utilizar, que alguns professores não conhecem, né? Mas já está aí há 12 anos. E em 2010, é um ponto interessante, né, para tratar um pouco da política internacional, a Unesco lançou esse documento que é a TICs Transformando a Educação, onde ela diz, né, que a TIC pode ter várias
vários tratamentos que são atrativos para a educação. Então, a gente tem que, tanto em aspectos nacionais quanto internacionais, a TIC ela é instigada a ser utilizada, né? Então, a gente pode ter essa visão da cronologia. Então, apesar das diversas reformas da educação, dos documentos norteadores nacionais e internacionais recomendarem a implementação das TICs, alguns autores também destacam algumas limitações e efeitos não desejados com os usos das TICs. O trabalho de revisão que foi feito por Fu em 2013, ele trouxe algumas dessas limitações baseadas em estudos sobre as TICs. Então, esse artigo foi um artigo de revisão, na verdade, que ele trouxe vários argumentos, claro, de maneira resumida, sobre algumas limitações das TICs. Então, a primeira área de limitação que a gente vai ver são a dos professores. Então, quando a gente observa, né, a gente pode ver, por exemplo, a baixa expectativa e falta de objetivos específicos das TICs na escola. O que ele está querendo falar com isso? Ele está querendo dizer que o professor, ele por vezes não vê onde aplicar a TIC, ou o que ele está procurando quando ele vai aplicar a TIC. Outra coisa que é destacada também é a ausência do apoio pedagógico. A gente vê que, por vezes, o corpo escolar não provê um incentivo suficiente para superar essa barreira de uso das TICs que a gente, às vezes, vê nas escolas, certo? Outra coisa que também é trazido aqui é a falta do conhecimento específico de como combinar as TICs e o conteúdo pedagógico. Porque você, claro, pode utilizar uma TIC, mas ela pode não estar associada com o que você está querendo ensinar para o seu aluno, tanto em características de habilidade quanto em conteúdos. Outra coisa que a gente pode trazer aqui é que, dentro do meio escolar, tanto em características pequenas, como dentro de uma escola, quanto, por exemplo, para o Estado, quanto para o governo, a gente quer um melhoramento de notas em exames de cursos e exames de ensino. Então, por vezes, a gente não tem esse desenvolvimento das TICs, por quê? Porque o professor pensa, se eu for aplicar essa TIC, pode ser que não dê certo, pode ser que eu não obtenha o rendimento que eu quero dos meus alunos. Com isso, a minha nota vai abaixar e eu vou ter um feedback negativo do meu corpo docente escolar, vamos dizer, por exemplo. E a última limitação que é trazida para os professores é que existe uma falta de material específico com ideias definidas ou definitivas sobre como integrar as TICs para gerar um melhoramento de aprendizado. Então, é muito daquela coisa que a gente vê um pouco com as tecnologias em si. Por exemplo, você tem que alguns professores querem, por exemplo, usar o display de mídia, né, um projetor. Só que daí ele pega e projeta exatamente a mesma aula que ele daria se ele estivesse usando no quadro. E isso, por vezes, é utilizado a TIC. Você vai utilizar a TIC, mas você não sabe como funcionalizar ela para potencializar o aprendizado do teu aluno. Então, isso é uma limitação. Por vezes, fica uma questão de só você mudou para o meio digital, você não adaptou para o meio digital, entende? Então, essas são algumas das limitações para os professores. Mas para além da gente pensar da problemática do professor, a gente tem que pensar em outro agente da utilização das TICs, que são os alunos, que também vão ter algumas limitações contra essa tecnologia. Então, a gente pode elencar algumas delas, né? O primeiro é que o corpo docente, ou seja, os professores e a escola, ela vai estar preocupada nas notas e na quantidade de conteúdo, e não no uso das TICs. Então, por exemplo, o aluno, quando ele for proposto a usar a TIC, ele vai se sentir prejudicado, porque ele não vai estar, por exemplo, recebendo uma instrução de como ele pode tirar uma boa nota ou um conteúdo extra, ele vai estar tendo que usar aquela tecnologia. Então, isso pode gerar uma limitação, um estranhamento com essa abordagem. Outra coisa é que a gente não tem materiais para execução. Aqui a gente está falando sobre materiais físicos, o hardware, pensando numa questão de tecnologia de informação. A gente não tem computadores para todos os alunos, ou por vezes o aluno em casa não tem acesso à internet. Como é que a gente vai aplicar as TICs com os alunos se os alunos não têm como interagir com elas? Entendeu? O professor pode ter, por exemplo, dentro da sala dos professores, um computador onde ele pode criar aquela tecnologia, mas o aluno não vai ter como interagir com ela. Disso a TIC se torna praticamente inútil, pensando nessa questão de comunicação, certo? Outra coisa é que os alunos não têm conteúdos que ensinem a interagir com as estratégias. Então, por exemplo, você começa e você quer aplicar uma tecnologia, uma TIC, certo? Só que o aluno ele não conhece essa TIC. Você tem que, querendo ou não, ensinar o aluno a usar a tecnologia antes dele usar a tecnologia em si. Então, por vezes, se o professor chega somente aplicando essa tecnologia, o aluno ele fica perdido. Ele não tem o que
fazer com ela. Então, isso também prejudica na eficácia da tecnologia. Outra coisa é que, por vezes, quando o professor aplica a tecnologia, o aluno não recebe feedback de volta. Por quê? Porque o professor tem um outro cronograma, ele tem outras salas e ele não tem esse tempo hábil para fazer um feedback sobre como o aluno está interagindo com aquilo. Porque, é claro, quando você está com uma coisa nova, você precisa de um feedback mais contínuo para compreender se você está utilizando aquela ferramenta da maneira correta ou a maneira esperada de ser utilizada. E, por último, que daí é uma questão mais sentimental, digamos, né, que por vezes o aluno ele tem essa ansiedade com novas experiências. Ele não gosta de mudar um pouco do meio que ele está. Então, a gente tem que buscar implementar as TICs de forma gradual também. Isso a gente vai ver daqui para frente. Então, considerando as limitações que a gente pode encontrar dentro da utilização das TICs, são sugeridos alguns passos para a gente poder melhorar essa implementação, né? O primeiro passo, um dos passos mais importantes que eu considero, que seria capacitar os profissionais para o desenvolvimento dessas abordagens com as TICs, né? Aqui a gente fala em abordagens porque a gente não quer que o profissional só saiba utilizar uma tecnologia específica, mas sim que ele saiba interagir com esse ambiente virtual, com um sistema mais dinâmico, um sistema onde ele vai ter que estar constantemente monitorando, então possibilitando que ele pense em implementar as TICs dentro da sala de aula. A segunda parte, também importante, né, é a gente incentivar um compartilhamento de ideias. O que seria isso? Por exemplo, durante, não sei, uma reunião de classe, algo do tipo, os professores poderem falar assim, eu utilizei essa tecnologia, eu fiz isso, os alunos gostaram, tive uma adesão boa, a aprendizagem deles não foi tão legal, ou foi tão legal, eu consegui desenvolver isso que eu achava que eu não ia conseguir, entendeu? Então, para quê? Para que se prolifere diversas outras alternativas para a utilização das TICs, né? Então, é interessante. Aqui, tratando em uma questão um pouco mais utópica, né? O terceiro tópico seria prover oportunidades de professores observarem atividades que são conduzidas por colegas em meios virtuais. Então, seria, por exemplo, como a gente tem o meio virtual, como a gente tem as TICs, os professores poderem ver o que o meu colega está fazendo nesse momento. Também pensando no meio acadêmico, onde os estagiários, por exemplo, de cursos de licenciatura, como nós, podem observar o que está sendo feito dentro das escolas, entendeu? Claro, é uma questão utópica que envolve diversas esferas além da academia e das escolas, mas seria uma ideia. Outra coisa que a gente tem que, eu acho que isso, claro, facilitaria muito, seria disponibilizar um suporte técnico para essas aplicações. Porque, por exemplo, o professor tem um problema. A partir de quando tem o primeiro problema, ele já não vai mais querer proceder tanto com essa TIC. Então, se a gente tivesse um sistema onde o professor pudesse, eu estou com um problema, teria como alguém me ajudar? E tivesse um suporte técnico especializado, seria muito bom para o professor, né? E o último é encorajar a utilização das TICs dentro do ambiente escolar, não somente nas salas. Então, por exemplo, se a escola tivesse um site, tivesse um blog, um fórum de discussões, para quê? Para que os alunos também se acostumassem com isso, que a escola pudesse dialogar com a comunidade de uma maneira mais fácil. Porque com o uso da internet, as relações são muito mais instantâneas. Então, se a gente começa a utilizar para fora da sala de aula também, para quando a gente está dentro da sala de aula, para o aluno e para o professor, pode vir a ficar mais fácil. Então, essas são algumas propostas para a gente conseguir utilizar melhor as TICs. Bom, e observando o cenário atual, a gente percebe que a pandemia ela gerou uma necessidade de meios virtuais para o ensino. E como a gente já falou sobre as TICs, agora a gente vai apresentar como acontece o desenvolvimento delas. Bom, nesse slide aqui a gente tem um cenário, um panorama geral da educação básica na pandemia em Santa Catarina. Então, dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou um estado de pandemia, e então o Ministério da Educação instituiu um comitê operativo de emergência. Para que serve esse comitê? O objetivo deles é discutir ideias, maneiras e afins de amenizar o efeito da pandemia na educação dos alunos. Dia 17 de março de 2020, o MEC autorizou a substituição de disciplinas presenciais por aulas que utilizassem as TICs, por exemplo, através do Google Classroom. Outro ponto também, nesse dia foram suspensas as aulas por 30 dias.
Nesse período de 30 dias, então, em específico dia 2 de abril de 2020, a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina começou a promover capacitações referentes ao uso das TICs e abordagens pedagógicas para auxiliar os professores a utilizarem as plataformas. E dia 14 de abril de 2020, então, foram disponibilizados acesso às ferramentas de atividades não presenciais para os alunos e professores. E então, por último, dia 20 de abril, foram iniciadas as aulas e iniciou-se também o repasse de material impresso a alunos com impossibilidade de acesso às aulas remotas. Então, caso fosse necessário, eles poderiam retirar de alguma forma esses materiais impressos caso não tivessem acesso à internet ou até mesmo caso necessitassem ou quisessem mesmo, né? Bom, e existem diversas TICs que podem ser aplicadas na educação durante a pandemia. Por exemplo, existem softwares de comunicação e informação de aulas, por exemplo, o Teams, o Google Classroom, o Moodle, no nosso caso, as ferramentas de conferências, por exemplo, o Zoom, o Skype. Agora há pouco a gente teve a C e muitos palestrantes utilizaram o Zoom como forma de apresentar a sua palestra. Redes sociais de comunicação através do Facebook, WhatsApp, onde a gente conversa para fazer trabalhos, por exemplo, ou conversar até com professores, fóruns de discussões, entre outros. Existem também softwares para o uso específico dos alunos, como, por exemplo, leitores de mídia, aplicativos de edição e simuladores interativos. Outra aplicação bem interessante das TICs na pandemia, em especial na educação, é em sistemas embarcados como em rádio e televisão. O que são sistemas embarcados? São sistemas que possuem um objetivo muito específico e limitado. Por exemplo, a rádio. Você escuta música, escuta programas através da rádio, mas você não acessa a internet, por exemplo. Então é algo realmente bem específico. Bom, em relação então à rádio, teve início em Joinville, dia 9 de abril de 2020, a transmissão de um programa que professores ensinam conteúdos educacionais. E há também um material de apoio, um material impresso que os alunos eles podem ter acesso para acompanhar essas aulas que são transmitidas na rádio. Já em relação à televisão, teve início em Itajaí, dia 5 de maio de 2020, a transmissão de um programa na televisão, né, que teve também o ensino de algum conteúdo educacional. Então, realmente é uma aplicação das TICs muito interessante durante a pandemia nessa parte do ensino. E quando a gente vai observar o uso das TICs no ensino de Química, a gente pode destacar que a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem é a abordagem mais tradicional. Então, por exemplo, um Google Classroom, um Moodle é o que normalmente é utilizado. Por quê? Porque nesses ambientes virtuais de aprendizagem a gente pode divulgar experimentos, a gente pode divulgar simulações, textos, vídeos, a gente pode abrir um fórum de discussão para propagar o conhecimento da química aliado às TICs. Entende? Contudo, quando a gente está utilizando essas TICs, ou o professor está utilizando essa TIC, antes de efetivamente usar essa ferramenta, ele tem que reconhecer qual que é o ambiente que ele pretende utilizar. Por quê? Porque a gente tem que ver a quantidade do conteúdo, a complexidade do sistema, quais são as funcionalidades que o professor realmente quer, quais são úteis, quais são extras à finalidade dele e quais são os custos associados à utilização. Por exemplo, a gente pode ter um software que ele tenha todas as funcionalidades que o professor quer, contudo ele é um software pago. Como é que eu vou, dentro de uma escola, usar uma TIC que seja paga, por exemplo? Claro, daí você tem que rever. Eu tenho como bancar isso para meus alunos? A escola tem como providenciar isso? Eu vou ter que tirar do meu bolso? Então são coisas que a gente tem que levar em consideração. Então, um exemplo da complexidade do sistema e funcionalidade, a gente pode usar, como nessa foto aqui em cima, um editor de imagens que seja altamente complexo. Contudo, o aluno não vai saber operacionalizar ele somente abrindo ele, ele vai ter que ter um tempo de adaptação. E isso para o professor pode não ser favorável, o professor ele pode querer somente que o aluno desenhe em cima de uma imagem. Para isso, ele pode usar como, por exemplo, o software abaixo, que é um software mais simples e que vai ser utilizado a partir do momento que o aluno clicar. Ele não vai ter que observar quais são as funcionalidades. Então, cabe ao professor compreender todas essas questões que vão favorecer uma TIC a outra TIC. Entende?
Agora que a gente já viu um pouco sobre como aconteceu a cronologia da pandemia, algumas TICs que nós podemos usar e como elas são utilizadas para o ensino de química, a gente vai trazer aqui 2 casos específicos sobre as TICs na pandemia. O primeiro caso que a gente vai trazer é um artigo de análise de prática pedagógica feito pela Luana Costa, que trouxe a observação de uma escola pública no estado do Paraná. Situando um pouco a abordagem do estado do Paraná, ela se assemelha ao município de Itajaí, onde eles disponibilizaram aulas gravadas, tanto pela televisão quanto por uma plataforma online, no caso específico, o YouTube. E, complementando isso, os alunos tinham que fazer materiais didáticos, tanto no Google Classroom, uma plataforma online, quanto material impresso para aqueles que não tinham acesso à internet. E o que foi observado de tudo isso, né? A primeira parte é que, dentro de um questionário com os professores, se percebeu que poucos deles conheciam essa plataforma específica, no caso o Google Classroom, e utilizavam ele. Então, a gente existe uma falta de preparo dos professores, e com isso a utilização das TICs não vai ser favorecida. Outro ponto importante que foi destacado pela autora é que no início da pandemia existia uma baixa adesão. Então a gente pode ver aqui em cores claras que a maior parte das salas, que são os números aqui, eles tinham uma adesão baixa, próxima abaixo de 100%. Com o tempo, né, conforme foram evoluindo as estratégias da escola, a adesão aumentou, sendo que na última parte que foi referida, ela tinha a maioria das salas com adesão acima de 90%. E como que isso foi possível, né? A autora traz que a escola agiu sobre isso, né? Ela contactou o Grêmio Estudantil da escola e, junto a ele, conduziu alguma estratégia. Qual foi a estratégia? A estratégia foi interligar várias TICs para melhorar a adesão dos alunos. Então, o que eles fizeram? Criaram grupos dentro de aplicativos de mensagem e grupos dentro de plataformas de redes sociais para direcionar os alunos para os materiais que estavam sendo disponibilizados. Com isso, a gente teve um aumento da adesão. Então, a gente pode ver que as TICs necessitam de uma certa adaptação para cada uso. Então, mesmo que o professor vá utilizar ela agora, ele precisa pensar em como meus alunos vão receber ela e qual é o tempo que vai demorar para eu poder utilizar aquela ferramenta da maneira plena, né? Existe a necessidade de desenvolver a utilização da TICs com os alunos, com os professores, com a escola e com a comunidade que vai suportar aquele aluno também. Outro caso que nós gostaríamos de apresentar foi algo que a gente presenciou com a nossa professora de estágio no início da pandemia. Bom, quando a pandemia então ela foi decretada, a professora comunicou a gente dizendo que o estágio ele necessitaria ser paralisado. Então ficou por isso, né? Mas quando começou a ter essa adaptação a partir da utilização das TICs, a gente conversou com ela e nos disponibilizamos para ajudá-la. Então, ela tinha muita dificuldade para utilizar um sistema de formulários do Google, onde precisaria ser escritas as provas. Então, a gente ajudou ela a formular provas, a fazer de uma forma organizada, ensinou ela a utilizar a plataforma. Ela também tinha muita dificuldade de desenhar fórmulas estruturais, né, pela internet, então ela só conseguia desenhar no papel mesmo. Então o que a gente fez? A gente fez o desenho a partir do CamDraw e também ensinou elas a utilizar outras plataformas que fossem online e que ela também poderia aprender e poderia utilizar em suas aulas. Outra questão também foi que a gente mostrou para ela uma forma de criar uma história a partir de um site que ele faz um livro que se chama Story Jumper. Então a gente apresentou para ela, ela achou bem interessante. E também a questão de softwares, que ela sempre falava: Júlia, Ângelo, se vocês souberem de algum software e para eu poder utilizar nas aulas, me apresentem que eu quero utilizar. Então, ela tinha muita dificuldade, muita mesmo, mas ela se interessou muito em aprender. Tudo que a gente ensinava a ela ficava muito contente e empolgada e queria sempre apresentar para os alunos. Outra questão também bem interessante de mencionar é que os professores eles não eram obrigados a apresentar aulas online, né? Mas o que ela combinou com os estudantes através de grupos no WhatsApp? Ela comunicou que iriam ser apresentadas espécies de lives
toda semana. Acho que, se eu não me engano, eram 2 lives por semana. Nessas lives, ela ensinava o conteúdo além daquilo que era um material impresso que os alunos tinham disponíveis. Então, eles poderiam assistir às aulas da mesma forma que a gente assiste nas nossas disciplinas da graduação. E isso é algo muito interessante. Tanto que os alunos eles comentaram que ela era a única professora que eles tinham acesso, assim, que estava tendo tanto esforço, tanta dedicação para apresentar o conteúdo para os alunos. Mas, como mencionado pela professora, ela também estava com bastante dificuldade de ter tempo de fazer tudo isso. Então, apesar de ela fazer muita coisa, ela precisava tirar o tempo livre da vida dela para fazer isso, porque ela comentou que estava realmente muito mais pesado do que nas aulas presenciais. Então, recentemente, eu conversei com ela para perguntar como é que estava a situação. Ela falou que já tinha conseguido se adaptar muito bem, ela já estava conseguindo fazer as provas sozinha, já estava conseguindo utilizar software sozinha, ela estava conseguindo fazer as lives bem tranquilo, assim. Então, ela conseguiu se adaptar através de muito esforço e dedicação. E algo interessante que ela comentou, que os alunos comentaram com ela, que eles vão sentir falta de um aspecto da educação durante a pandemia, um aspecto em específico, que é a utilização de softwares, de simuladores. Porque ela comentou que na escola não era possível apresentar simulações, e os alunos amam simulações, eles amam, adoram ver essa parte tecnológica aplicada ao ensino. E durante a pandemia eles estão conseguindo, porque muitos deles têm acesso à internet. Então eles comentaram que vão sentir falta dessa parte, sabe? Porque na escola não era possível que fosse aplicado. Então aqui a gente pode perceber que houve realmente um interesse muito grande por parte da professora e ela conseguiu superar e cada dia mais ela está superando todas as suas dificuldades. Então, baseado no que a gente abordou durante a apresentação, a gente pode concluir que o avanço tecnológico, tanto em questões de hardware e software, permitiram que as TICs sejam mais versáteis, com novas funcionalidades, como a gente pode ver, por exemplo, nos ambientes virtuais que não existiam antigamente. O Moodle é um exemplo deles. Mas também nas plataformas de compartilhamento de informações, como, por exemplo, redes sociais, fóruns, blogs, todas essas novas conexões, novas funcionalidades permitem que as TICs sejam aplicadas de maneira mais fácil. Além disso, a gente pode ver que a situação da pandemia fez com que as escolas e o nosso sistema de ensino em geral adaptassem as TICs para serem utilizadas nesses sistemas. Claro que por vezes não de maneira convencional, como por exemplo a criação de um grupo de WhatsApp ou de um grupo de Facebook para aumentar o engajamento do Classroom, mas essas adaptações foram pensadas em utilizar as TICs. Então a gente está tendo, querendo ou não agora, uma mudança do pensamento para a utilização das TICs. Contudo, a gente ainda vê que no Brasil a gente tem uns fatores que limitam ou dificultam ou impossibilitam a utilização dessas tecnologias. Um deles a gente tem que é o preparo dos professores, que a gente sabe que ainda não está no patamar desejável, né? Outra coisa que a gente tem é escassez de material. A gente por vezes não tem computador, por vezes a gente não tem internet, ou a internet é instável, o que não possibilita a gente utilizar essas TICs. E por fim, é importante destacar que a gente ainda tem uma relativa escassez de trabalhos que observem a implementação das TICs no meio de ensino. Mas a pandemia, nesse momento, nos traz uma nova maneira de observar. A gente tem diversas aplicações de TICs com adaptações diferentes que podem servir de material de estudo para nós licenciandos. Então, cabe a nós observar essas aplicações e retirar informações críticas, informações importantes que permitam a gente ter uma nova fundamentação sobre o uso das TICs e a gente conseguir melhorar a impulsão que elas dão para o ensino. Eu acho que essas são as nossas conclusões. Agradeço a presença de todos e é isso.